Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar, Alerta Geral. Alerta Geral. Olá, bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início à edição desta sexta-feira do Alerta Geral, 15 de fevereiro de 2019. A temperatura prevista para esta sexta-feira na capital cearense é de máxima de 29 graus e uma mínima que hoje fica em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Caminhos da aposentadoria. Reforma prevê idade mínima de 65 anos para homens, 62 para mulheres e 12 anos de transição. Em campanha publicitária que começa na próxima semana, o governo quer passar a ideia de que ricos e pobres vão se aposentar com a mesma idade. A audiência pública. Enel propõe reajuste de 10,53% na conta de luz. Consumidores reclamam da má qualidade de serviços. Ouvido de mercador. INSS é cobrado a explicar na Justiça por que descumpre decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que amplia direito ao adicional de 25%. Desvio de recursos em Missão Velha. Ex-prefeito e ex-secretários, alvos de operação do Ministério Público, se entregam à polícia. Tragédia anunciada. Morte de mais um jovem após choque reacende o alerta. Não use o celular na tomada. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. Os consumidores não podem ficar de braços cruzados nem calados diante dos abusos e do descaso da Enel com a manutenção do serviço da rede elétrica. Sejam pequenos, médios ou grandes consumidores, as queixas são permanentes. A Enel demora no atendimento, deixa a rede com oscilação da tensão, provocando assim queima de aparelhos e equipamentos. A situação se torna mais angustiante para os consumidores quando a Enel aparece com atraso para fazer reparos, sai do local e poucos minutos depois a energia volta a apresentar problemas. As queixas sobre a má qualidade dos serviços prestados pela Enel estão no cotidiano de moradores dos 184 municípios do Ceará. Se você anda insatisfeito, reclame, grite. A Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Ceará, ARCE, surge como porta-voz dos consumidores insatisfeitos e em 4 anos aplicou multas superiores a 40 milhões de reais. As multas podem ser consideradas altas, mas se você avaliar pela quantidade de reclamações contra a Enel, a punição ainda é pequena. É preciso mais respeito por parte da Enel a quem paga um serviço caro e não o recebe no mesmo tamanho da conta mensal. O assunto interessa a você e está aqui na pauta de hoje do Jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Você acompanha o Alerta Geral através do Ceará Agora. Nós estamos ao vivo no Facebook, estamos no Twitter e no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, realizou nesta quinta-feira em Fortaleza sessão presencial de audiência pública para apresentar a proposta preliminar da revisão tarifária periódica da Enel Ceará. A audiência ocorrida no auditório do Colégio Sebrae contou com a presença de 117 participantes, dentre os quais 11 expositores que se manifestaram sobre o processo tarifário da concessionária. A sessão, presidida pelo diretor da ANEEL, Sandoval Feitosa, teve participação da Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegados do Estado do Ceará, a ARCE, do PROCON Ceará, de Consumidores, da Enel Ceará e do Conselho de Consumidores da concessionária.
A Enel propõe reajuste para consumidores residenciais de 10,53%. Já para consumidores de baixa tensão, a média seria de 11,39% e os de alta tensão, 12,23%. Os índices finais deverão ser aprovados no dia 16 de abril, em reunião da diretoria da ANEEL, e entram em vigor a partir do dia 22 de abril. A concessionária atende 3,5 milhões de unidades consumidoras, localizadas em 184 municípios do Ceará. Enquanto propõe o reajuste de tarifa, que, por sinal, fica bem acima da inflação, a Enel é alvo das reclamações e indignação dos consumidores descontentes com a má qualidade do serviço prestado pela empresa. Guaraciaba do Norte sofre com as constantes quedas de energia. Ontem faltou energia das 19h20, só voltou às 13h30 da madrugada de hoje, como nos conta de Assis Lira. Na noite de ontem, quinta-feira, a energia aqui em Guaraciaba faltou às 19h20. Só veio retornar às 3h30 da madrugada, já de hoje, sexta-feira. Esta não é a primeira vez que Guaraciaba vem sofrendo com a falta de energia. Aqui o problema é sério. Quando começa a chover, é um verdadeiro pisca-pisca. A energia pisca demais, são muitas oscilações. Inclusive, tem um morador aqui da cidade que já perdeu 5 produtos em sua casa. Na primeira vez, perdeu uma geladeira. E na última segunda-feira, 2 TVs de 42 polegadas e 2 roteadores. São muitos os prejuízos que as oscilações da energia vêm provocando aqui em Guaraciaba. O pior de tudo é que a empresa não dá nenhuma satisfação aos consumidores. Pelo menos no pisca-pisca das outras vezes não teve satisfação. Vamos esperar que do dia de ontem tenhamos alguma informação da empresa, já que faltou energia das 19h20 da quinta-feira até as 3h30 da madrugada de sexta-feira. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. De Assis, a você que está em Guaraciaba do Norte e aos nossos ouvintes nas demais cidades que nos acompanham neste momento pelas 27 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, só há um caminho. Os consumidores precisam denunciar o descaso da Enel e continuar reclamando, até que a ARCE, que é a Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Ceará, tanto quanto os órgãos de defesa do consumidor, até que esses órgãos saiam em defesa dos consumidores que tanto sofrem com essa má qualidade dos serviços prestados pela Enel. Dentro do bate-papo político, eu ainda volto com o jornalista Beto Almeida para falar sobre esse assunto. 7h07. Governo reforça canais de denúncia de violência contra mulheres e crianças devido ao período de carnaval. O Elton Silva. Com o aumento de denúncias de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres registradas no período do carnaval nos últimos anos, o governo federal vai reforçar a divulgação dos canais para relatos dos casos. Atualmente, denúncias de violação aos direitos humanos podem ser feitas pelo Disque 100 e aos direitos das mulheres pelo Ligue 180. Os dados registrados nos últimos 2 anos, no período do carnaval, acenderam um alerta. Relatos de violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres costumam aumentar até 20% nos meses em que ocorre o carnaval. A ligação é anônima e possibilita que o poder público dê encaminhamento aos casos de forma sigilosa. Por meio de ligação gratuita, os canais funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. O serviço também pode ser acionado pelo aplicativo Proteja Brasil e pelo canal Humaniza Redes. Neste ano, o Ministério planeja realizar uma campanha nas redes sociais para informar os direitos e divulgar os canais. Welton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. 7h09. O Ceará registrou ontem chuvas em pelo menos 162 municípios, o que inclui todas as macro-regiões. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a FUNSEMI, conforme o meteorologista da FUNSEMI, Raul Fritz. Temos mais de 160 municípios do Ceará que registraram chuvas nessas últimas 24 horas, muitas dessas chuvas bastante expressivas, ou seja, chuvas intensas, espalhados pelo estado como um todo. Praticamente todas as regiões tiveram acumulados melhores
na parte norte do estado, na parte central, na parte do Baixo Jaguaribe e também na parte sul cearense, ali na altura dos Inhamuns. No Cariri tivemos o município do Cedro como aquele que recebeu a melhor precipitação. Granja foi a maior precipitação com 176 milímetros, Tabuleiro do Norte com 167,2 e Ibaretama com 117 milímetros. Raul Fritz faz a previsão para esta sexta-feira e ele explica o que está causando as precipitações no Ceará. Céu entre nublado, com nebulosidade variável e eventos de chuvas em todas as regiões cearenses. Com as causas atmosféricas respondendo aos oceanos, principalmente a aproximação da zona de convergência intertropical e também uma influência de menor escala do vórtice ciclônico de altos níveis nessas chuvas. 7h10, mais de 1.000 jovens participarão dos trabalhos de recadastramento biométrico do TRE Ceará. Vanderlei Moisés. Através de uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará e o Governo do Estado, cerca de 1.000 estudantes do ensino médio com idades entre 16 e 21 anos darão um reforço nos trabalhos de recadastramento biométrico de eleitores realizado pela Justiça Eleitoral do Ceará. O convênio concretizando o acordo deve ser assinado na próxima segunda-feira. No ciclo anterior, 2017-2018, cerca de 1.372 jovens do programa Primeiro Passo atuaram na captação das fotos e impressões digitais do eleitorado. Para o desembargador Haroldo Máximo, o programa é de suma importância para dar oportunidade aos estudantes. O governador Camilo Santana destacou que os estagiários devem começar a exercer suas atividades nos cartórios eleitorais e postos de atendimento a partir de março. A meta do TRE do Ceará é finalizar o recadastramento biométrico para as eleições 2020, atingindo 100% do eleitorado do estado. Dos 184 municípios cearenses, restam apenas 55, incluindo Fortaleza, para que seja alcançada a marca. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. Às 7h12, vamos à região dos Inhamuns, que recebe reforço na área do ensino público. Alverne Lacerda, bom dia. Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Um dia de festa hoje para Tauá, especialmente o distrito do Carrapateiras, que terá a inauguração de uma escola modelo. A escola modelo é pouco, Luzenor, é de uma escola de alto luxo, primeiro mundo. Uma escola com 12 salas de aula, ginásio esportivo, um custo de R$3.500.000, o valor desta obra que está pronta e que será inaugurada hoje. A escola será batizada com o nome do ex-prefeito de Tauá, Pedro Pedrosa de Castro Castelo. Era ele daquele distrito do Carrapateiras e receberá esta homenagem. Tauá tem mais 2 escolas deste tipo para serem inauguradas. Uma no Barroás e outra no distrito de Marrecas, obras em parceria Estado e município. O prefeito Fred Rego vai inaugurar essa escola logo mais às 15h30. Alverne Lacerda, de Tauá, para o Alerta Geral. Obrigado, Alverne Lacerda, a você e aos ouvintes da Trici FM. Um bom dia na região dos Inhamuns. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. A transposição de águas do Rio São Francisco na agenda do governo federal. O ministro do Desenvolvimento Regional tem reunião nesta sexta-feira em Fortaleza com o governador Camilo Santana. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos ouvintes. Uma ótima manhã de sexta-feira, Luzenor. E além do ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, quem também tem a agenda hoje no Ceará é a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que não terá audiência com Camilo Santana, Luzenor. Os novos caminhos da aposentadoria. Bolsonaro bate o martelo e reforma previdenciária terá a idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. E a proposta final será enviada ao Congresso na próxima quarta-feira, quando o presidente Bolsonaro fará um pronunciamento oficial detalhando as medidas para todos os brasileiros.
Confusão na base parlamentar, denúncias sobre candidaturas laranjas e uso indevido do dinheiro do fundo partidário geram desconforto entre aliados do Palácio do Planalto. E as denúncias, Beto Almeida, passam também pelo Ceará. Passam sim, Luzenor. E olha só, pego exatamente o deputado Vaidon Oliveira, que vai ter que se explicar muito sobre isso. E ainda, Luzenor, na Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Hugo oficializa o pedido de licença e abre espaço para a convocação do segundo suplente Manuel Duca. E ainda no bate-papo político, mais um prefeito entra na mira das investigações por má gestão do dinheiro público. Agora é o prefeito de Nova Olinda. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. A juventude que pode mais, o Ceará que vai além, por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Incentivar a inovação e a cultura é o caminho para uma realidade de possibilidades. Fala aí, Guilherme. O Ceará Científico ele permitiu que eu apresentasse meu projeto nacionalmente. E isso foi o meu passaporte para o Chile. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, o senhor tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. Alerta Geral. Quer falar com a grande fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos. O presidente Jair Bolsonaro começou a oficializar as primeiras mudanças nas regras para os brasileiros se aposentarem. A primeira medida sobre a idade mínima para homens e mulheres, como conta o Carlos Alberto. O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho, anunciou que a reforma da Previdência que o Planalto enviará ao Congresso Nacional terá idade mínima para aposentadoria de 65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres. A transição será de 12 anos. O presidente Jair Bolsonaro queria 57 anos para as mulheres, mas foi convencido pela equipe econômica. Prioridade absoluta no início do mandato do governo Bolsonaro, o texto deverá ser entregue à Câmara dos Deputados na próxima quarta-feira, dia 20, quando o presidente deve detalhar melhor a proposta em uma entrevista coletiva à imprensa. Para ser aprovada, a reforma deve ter 308 votos favoráveis entre os deputados e outros 49 de senadores.
De acordo com o Tesouro Nacional, o rombo do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, subiu 3,2% em 2018, chegando a mais de 195 bilhões. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Olá, Luzenô. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. Finalmente, a reforma da Previdência começa a dar sinais. Deu algum sinal de que o governo está decidindo mesmo. O presidente Jair Bolsonaro bateu um martelo sobre a reforma ontem, quinta-feira, segundo o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho. A proposta a ser enviada pelo governo para o Congresso Nacional será de idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, depois de um período de 12 anos de transição. Segundo o secretário, os limites foram determinados como um meio termo depois de 2 horas de reunião da equipe econômica com o presidente no Palácio da Alvorada. Bolsonaro queria uma idade mínima de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens, e uma transição mais longa. E a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, defendia a idade mínima de 65 anos para todos e uma transição mais curta de 10 anos. O secretário da Previdência afirmou que mais detalhes da proposta vão ser divulgados na próxima quarta-feira, dia 20, quando o texto será finalmente enviado ao Congresso Nacional. No mesmo dia, o presidente da República fará um pronunciamento em cadeia nacional, ainda bem que não é pelas redes sociais, para explicar como será a reforma. Ao ser perguntado sobre o impacto previsto com a reforma, o impacto econômico, óbvio, Marinho evitou detalhar valores. E quando lembrado sobre a previsão de Guedes de uma economia de R$1 trilhão em 10 anos, ele simplesmente desconversou. A adequação jurídica e constitucional da proposta ainda precisa ser verificada dentro do governo. E por isso pode haver alguma mudança, informou o secretário da Previdência. Bem, mudanças mesmo deverão ocorrer dentro do Congresso Nacional. Não há nenhuma dúvida de que a reforma proposta pelo governo vai passar por uma mudança, por propostas adicionais relevantes dentro do Congresso Nacional. A proposta vai ser enviada para o Congresso na próxima quarta-feira. Então, até lá é esperar e depois, daí para frente, é acompanhar e torcer para que saia uma coisa realmente factível e importante para o país. Carlos Alberto Alencar, para o Alerta Geral. Como o assunto mexe com a vida de quase todos os brasileiros, dos cearenses, Beto Almeida, nós vamos continuar falando sobre reforma previdenciária. Como disse o Carlos Alberto Alencar e também antecedido pelo Carlos Alberto, começou a fluir, começou a surgir a cara da reforma previdenciária, que no passado recente foi definida pelo presidente Jair Bolsonaro como uma reforma moderna e fraterna. E pelos dados sobre idade mínima, em relação à idade mínima, pelo menos nesse aspecto aí, vem mesmo uma reforma mais branda e mais fraterna. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção.
Bom, Luciano, esse é o ponto, digamos assim, mais impactante, que é a definição da idade mínima. Eu só não concordo com você que ela é branda e não sei se tão fraterna. Ela pode ser até uma proposta de reforma da Previdência, pelo que foi colocado. Bom que se diga que apenas esses 2 pontos foram colocados, Luciano, que é a questão da idade mínima para 65 homens, 62 mulheres, e também o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, que vai prevalecer, porque hoje você tem hoje, Luciano, 3 formas de aposentadoria, né? Hoje, pelo critério atual, você tem a aposentadoria por tempo de contribuição, 30 anos de contribuição à previdência para a mulher, 35 para o homem. Você tem você tem a aposentadoria por idade, quando você atinge, né, a idade, e você tem E nesse aspecto, só para acrescentar, quando o homem ou a mulher tem 15 anos de contribuição, garante a aposentadoria, chegando, no caso, aos 65 anos o homem e 60 a mulher, se aposenta com o salário mínimo, né? Não com o valor integral da aposentadoria, que aí exige o tempo de 30 anos para a mulher de contribuição e 35 anos para o homem. E a terceira forma é aquela contagem de pontos que é acumulando o tempo de aposentadoria, de idade, com o tempo de contribuição, que hoje está naquela fórmula 8696. A soma de 86 anos para mulheres e 96 anos para os homens. Qual é a questão aí? O Carlos Alberto disse uma coisa que é o que vai acontecer. Naturalmente que o presidente vai detalhar isso na próxima quarta-feira, que é o dia 20. Só, Luciano, que muitas outras mudanças deverão aparecer, inclusive por propostas. Por exemplo, o deputado Domingos Neto está propondo uma coisa que eu não acho absurda, não. Ele disse que vai propor uma emenda, Luciano, de definir uma idade de aposentadoria por região. Por região. Por que isso? Porque ele diz que o próprio IBGE constata que é diferente a expectativa de vida e de sobrevida dos brasileiros, dependendo da região em que ele mora. É verdade que a Previdência, a gente não pode só trabalhar com a expectativa de vida, não. A Previdência, ela trabalha, na verdade, com a sobrevida. Qual é o tempo de vida que normalmente o aposentado tem para usufruir da aposentadoria dele depois que se aposenta? Ainda assim, por exemplo, a região Nordeste é uma das regiões que tem hoje a menor expectativa de vida, Luciano. Jornalista Beto Almeida, para defender o meu ponto de vista, quando eu usei as palavras do presidente Jair Bolsonaro para falar que a reforma vem num tom mais brando e menos rigoroso e também mais fraterna, que é a palavra usada pelo presidente Jair Bolsonaro, eu quero dizer que esse título, na minha opinião, cabe porque essa reforma ela não vai atingir diretamente milhões de brasileiros que hoje estão na faixa, por exemplo, dos 53 anos, no caso dos homens, e 50 anos as mulheres. Por quais razões, Luciano de Oliveiras? Por um simples motivo, pela proposta que já foi anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem tem 53 anos de idade hoje vai enfrentar uma transição de 12 anos, ou seja, vai chegar daqui a 12 anos com os 65 anos de idade, que está sendo fixado como idade mínima, e irá se aposentar com o valor integral. No caso, quem tem 53 anos de idade hoje já tem aí uns 25 anos de contribuição. Daqui a 12 anos vai bater nos 65 anos, já perde 40 anos de contribuição. Então esse trabalhador, no caso dos homens, não será afetado pela proposta inicial. E no caso das mulheres, só é fazer a conta em relação às mulheres que têm hoje 50 anos de idade, com mais 12 anos de idade, elas terão 62 anos de idade e irão se aposentar com valor integral. Claro, tendo porque você é um otimista. Tendo o número, tendo o tempo de contribuição exigido pela legislação. Não sei por que essa sua ironia. Não, eu estou tentando encarar com seriedade um assunto que exige seriedade. O assunto é sério, eu estou dizendo que você é um otimista, porque na realidade é o seguinte, é verdade o que você está dizendo. Quem tem hoje nessa faixa aí dos 50 e poucos anos... 53. E até menos um pouco. Na realidade, não vai haver transição para essas faixas, para esses trabalhadores que estão nessa faixa etária. E por que não vai haver, Luciano? Não vai haver porque simplesmente a proposta do governo Bolsonaro reduziu o tempo de transição, ou seja, o período para entrar em vigor toda a proposta, de 20 anos para 12 anos. O governo só vai dar 12 anos para a transição. Por isso que eu digo que essa... 12 anos é muito tempo. Não, senhor. A proposta do Temer, que era considerada dura,
ela propunha 20 anos, Luzenor, de transição. Ou seja, significa dizer que, na realidade, você dizer, olha, que o trabalhador que está nessa faixa dos 50, 53 anos não vai ser atingido. Pelo contrário, ele vai ser atingido. E vai ser atingido exatamente porque está reduzindo o tempo de transição. Se o tempo de transição fosse aquele que tivesse proposto na proposta do Temer, ele iria ser seria uma coisa mais lenta, mais gradual. Opiniões contrárias de contestação, mas você às vezes tem uma mania de manipular o que eu disse. Eu não falei aqui, Beto Almeida, que os trabalhadores atuais não serão atingidos pela reforma previdenciária. Eu dei um exemplo claro. Dos 50 anos. Quem tem 53 anos de idade, no caso dos homens, será atingido. E no caso das mulheres com 50 anos de idade, não serão atingidos, Beto. Essa faixa de trabalhadores não será atingida. É uma leitura que você está fazendo, Zeno, que eu estou dizendo que a sua leitura é otimista, por isso, quando você diz que não será atingida, é porque o governo reduziu o período de transição, que inicialmente se discutia que seria 20 anos, Beto, mas na semana passada, esta semana, você passou todo o tempo falou que era balão de ensaio, que era especulação. Na hora que chegou uma proposta concreta, você vem se referir ao que supostamente era pensado em relação a 20 anos? Não estou falando que supostamente, não tem Quem nada foi de que balão oficializou de 20 anos de transição? A proposta do Temer, Luzenor, a proposta do Temer. Essa proposta é real. Perdão, eu estou fazendo um comparativo. Estava me referindo ao que você vinha comentando em relação às propostas do atual governo. Vamos combinar o seguinte, Beto. São 7 horas e 30 minutos, a gente volta a falar sobre Previdência e mais dentro do bate-papo político. Vamos conversar sobre, aqui, visita do ministro do Desenvolvimento Regional, para falar hoje com o Camilo Santana sobre transposição. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos, ainda falando sobre esse assunto que interessa a você, reforma previdenciária. O Wellington Lima traz informações sobre a campanha a ser lançada pelo governo federal para tentar convencer a você a ser simpático às mudanças nas regras para a aposentadoria. A campanha publicitária elaborada pelo governo para defender a reforma da Previdência vai abordar que trabalhadores ricos e pobres vão se aposentar com a mesma idade. Em linha com o discurso que vem sendo construído pela equipe do presidente Jair Bolsonaro, a mensagem da ação será o combate aos privilégios. Nas peças publicitárias, a ideia é se referir a uma nova previdência e dizer que, com as mudanças, ricos e pobres se aposentarão com a mesma idade. Ao propor a criação de uma idade mínima exigida de 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres se aposentarem, o governo quer combater as chamadas aposentadorias precoces, que atendem essencialmente trabalhadores de renda mais alta. Atualmente, há duas formas de trabalhadores da iniciativa privada se aposentarem. Uma delas é por idade, que exige 65 anos para os homens e 60 anos para a mulher, além de 15 anos de contribuição junto ao INSS. O segurado modelo é a aposentadoria por tempo de contribuição. Junto do discurso que vai colocar em divulgação na próxima semana, o governo federal vai apresentar números para justificar
que a reforma tem como objetivo diminuir distorções entre renda e idade de aposentadoria. Entre as estatísticas que vão compor as peças está a idade média de aposentadoria de trabalhador urbano, de 54 anos, e valor médio desse benefício de R$ 3.051. O texto vai dizer ainda que trabalhadores que se aposentam por idade urbana só param de trabalhar, em média, aos 63 anos, para ambos os sexos, e recebem, em média, no mercado de trabalho, R$ 1.760. Com informações da área econômica e previdenciária, Wellington Lima, para o Alerta Geral. Olha, a gente observa, Zenô, que são tantos pontos, tantos itens a serem debatidos durante a Previdência, durante essa proposta de discussão da reforma, que o governo vai precisar realmente de uma comunicação eficiente, profissional, para chegar junto ao trabalhador, chegar junto ao brasileiro e convencer de que as mudanças são necessárias e que principalmente vai acabar sim essa desigualdade que existe hoje no processo do pedido de aposentadoria, porque hoje quem é mais rico e quem tem mais dinheiro, que se aposenta com mais dinheiro, acaba pedindo aposentadoria muito cedo. Uma preocupação que a gente tem ainda é com relação, Zenô, como pedir aposentadoria dentro desse período de transição, porque o governo não detalhou isso ainda não. A gente falou aqui como é que vai ser feito na questão do 8696, mas eu quero saber, a minha preocupação, a de muitos brasileiros que estão, não é a minha agora, logicamente, porque eu não vou me aposentar agora, mas quem vai se aposentar pelos próximos 12 anos, a grande preocupação é, dentro desse período de transição, qual é a regra que eu vou seguir? 7h35, a resposta virá com a proposta apresentada pelo governo ao Congresso Nacional, mas em princípio seguirá as regras que estão em vigência. O uso de candidatos laranjas nas eleições de 2018 está gerando desconforto na base de apoio ao governo federal e também dores de cabeça para quem usou de forma indevida o dinheiro do fundo partidário. O escândalo passa também pelo Ceará e atinge o PROS. O Carlos Alberto chega com as informações sobre as investigações na área da Justiça Eleitoral. As denúncias sobre o uso irregular dos recursos do fundo eleitoral para bancar a campanha de candidaturas de mulheres nas eleições de 2018 geram desconforto entre aliados do governo federal, mas ganham uma dimensão ainda maior, atingindo não apenas o PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, mas outras 13 siglas. As primeiras denúncias que atingiram o secretário-geral da Presidência da República e ex-presidente nacional do PSL, Gustavo Bebiano, surgiram com a revelação de que a candidatura à Câmara Federal de Maria de Lourdes, do estado de Pernambuco, recebeu R$400 mil a 4 dias da eleição de 2018 e saiu das urnas com apenas 273 votos. As suspeitas de desvio de recursos do fundo eleitoral passam também pelo Ceará e atingem o PROS, que doou nas eleições de 2018 a importância de R$274 mil para a candidata Débora Ribeiro. Débora, cunhada do deputado federal eleito Vaidon Oliveira, conquistou apenas 47 votos. O estranho nessa história está retratado nesta sexta-feira pelo jornal Folha de São Paulo. Com o dinheiro, Débora, em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, contratou 122 pessoas que receberam entre R$300 e R$10 mil durante a campanha. Nenhum dos contratados, segundo a reportagem, é de Sobral, cidade onde mora a maioria dos funcionários que Débora supostamente contratou. Em compensação, o cunhado de Débora, Vaidon Oliveira, teve 3.020 votos na cidade. Um dos contratados da campanha de Débora, segundo ainda a reportagem do jornal Folha de São Paulo, foi Jorgelândio Mesquita, dono de uma pizzaria em Sobral. Como resposta à reportagem, Jorgelândio diz que não prestou serviço para nenhuma campanha, mas recebeu dinheiro de um serviço feito por seu pai, que é motorista. Ele fez transporte de eleitores no dia da votação, afirmou Jorgelândio Mesquita, que diz nunca ter ouvido falar na candidatura de Débora Ribeiro. Com informações da redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Preocupação, jornalista Beto Almeida, para o Vaidon Oliveira, citado hoje nessa reportagem do jornal Folha de São Paulo. Exatamente, Luciano. E olha só, esse fato de que a deputada, a Débora, é cunhada do Vaidon Oliveira e
que principalmente concentrou-se ali na região norte, em Sobral, são novidades, são coisas que se acrescem e que complicam, pelo menos prometem complicar a vida do deputado Vaidon Oliveira. Eu diria para você o seguinte, que ele não terá vida fácil para explicar, Luzenor, esse processo todo, esse procedimento todo. Lembrando que não é só o PSL, não é só o PROS. Hoje, nessa reportagem da Folha de São Paulo que foi citada aí, potenciais laranjas receberam pelo menos 15 milhões de reais de verba pública para financiamento de campanha de 14 partidos. PROS, PRB, PR, PSD, MDB, DEM, PP, PPS, DC, que é o DC, é o PSL, PTB, PSC, PSDB, Podemos. 7h39, vamos falar sobre a agenda do governo federal do Ceará. O ministro do Desenvolvimento Regional tem hoje reunião com o governador Camilo Santana em Fortaleza para falar sobre transposição de águas do Rio São Francisco. Carlos Silva. A transposição de águas do Rio São Francisco entra na agenda do governo federal e nesta sexta-feira o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, desembarca em Fortaleza para uma reunião com o governador Camilo Santana. Canuto apresentará um balanço sobre as obras que estão sendo realizadas. O ministro apresentará ainda ao governador Camilo Santana informações sobre o custeio da operação das águas e manutenção do empreendimento hídrico para o governo federal e para os estados atendidos pela transposição. O governo federal não quer bancar a conta sozinho e vai dividir os custos sobre os canais da transposição com os governos estaduais. A transposição do Rio São Francisco ainda tem obras em andamento entre as cidades de Cabrobó, em Pernambuco, e Jati, no Ceará. Com dúvidas sobre a conclusão do projeto, a Assembleia Legislativa vai criar uma comissão parlamentar especial para acompanhar o andamento das obras da transposição. A bancada do Ceará, em Brasília, também começou a se movimentar e na última quarta-feira se reuniu com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, para pedir agilidade na transposição. Informou para o Alerta Geral Carlos Silva. Sim, me chamou a atenção 2 pontos específicos aí dessa fala do Carlos Silva. É exatamente a preocupação que o governador Camilo Santana tem, Luzenor, com o custeio da operação da vinda da água, depois que a transposição for concluída, naturalmente, e principalmente com o custo de manutenção. Isso significa dizer que isso tem tarifa, tem custo. Resta saber como é que isso vai ser repassado para o consumidor final. Porque a água do São Francisco vai chegar, mas não vai chegar pelo jeito baratinha, não. E é uma preocupação que afeta todos os novos governadores, aliás, os governadores dos estados que serão beneficiados com as águas da transposição. O governo federal, pelo jeito, Beto Almeida, quer compartilhar com os governos do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, por onde passarão os canais da transposição, exatamente, o custo de manutenção dessa estrutura. E só para finalizar, Luzenor, sobre abastecimento de água, Beto Almeida, eu sei que você ainda tem na agenda aí a visita de mais um representante do governo federal no Ceará. Deixa eu trazer aqui, chamar o Wellington Lima, que está na região dos Sertões de Canindé e tem informações sobre a visita que a prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, fez nessa quinta-feira ao município de Itapiúna, onde será construída a barragem do Cangati, que irá beneficiar moradores do município de Canindé. A prefeita de Canindé, Rosário Ximenes, juntamente com o prefeito de Itapiúna, Dário Coelho, estiveram no início da tarde desta quinta-feira visitando o rio Cangati, local onde será construída uma barragem que levará o nome do rio. O projeto da obra já foi elaborado pelo governo do estado e os recursos estão sendo destinados para sua execução. De acordo com Rosário Ximenes, o açude terá capacidade para garantir a redenção hídrica dos 2 municípios. Além dos gestores, também estiveram presentes no local os vereadores de Canindé, Chico Justa e Jorge Alves. Com informações de Sertão de Canindé, Wellington Lima, para o Alerta Geral. 7h43, para finalizar o bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, a região do Cariri entra novamente no noticiário policial
com a decisão do ex-prefeito de Missão Velha em se entregar à polícia. A informação com Solon Vieira. O ex-prefeito de Missão Velha, na região do Cariri, Tardini Pinheiro Roberto, a ex-secretária de Finanças do município, Hélvia Lívia Sobreira de Lucena Gonçalves, e o empresário Francisco Bezerra Lima se apresentaram nesta quinta-feira à Delegacia de Capturas e Polinter DECAP e se encontram presos temporariamente. Os três são investigados por suposto esquema de desvio de dinheiro público. Nesta sexta-feira, eles vão prestar depoimento aos membros do Ministério Público. De acordo com as investigações, mais de 7 milhões de reais teriam sido transferidos da conta da Prefeitura de Missão Velha para uma empresa de assessoria e digitação, supostamente de forma irregular. Diante dos indícios, promotores de justiça deflagraram na última terça-feira operação de combate à corrupção em Missão Velha. Na ocasião, somente o mandado contra Francisca Roberto, dona de um posto de gasolina e sócia de Tardini, foi cumprido. Ela foi ouvida nesta quinta-feira. Tardini Roberto e Hélvia Gonçalves encontravam-se foragidos. O marido de Francisca, José Pinheiro Roberto, irmão do ex-prefeito, foi preso em flagrante por uso ilegal de arma de fogo, mas pagou fiança e foi liberado. Da Sonzunsat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Para finalizar o bate-papo político, Beto Almeida. Dois tópicozinhos. Primeiro que, além do ministro do Desenvolvimento Regional, o outro ministro do governo Bolsonaro que também está aqui hoje é a da Agricultura, a Tereza Cristina. Só que ela está cumprindo, senador, uma visita lá pela região da Ibiapaba, vai conhecer plantação de flores, e quem a acompanha nesta agenda são candidatos de oposição. Inclusive o senador Tasso Gereissati São candidatos de oposição, aliás, Beto? são parlamentares, políticos de oposição. Inclusive o senador Tasso Gereissati vai estar fazendo parte dessa comitiva. A ministra Tereza Cristina, inclusive, não tem agenda, não tem encontro previsto nenhum com o governador Camilo Santana, que se limita a receber hoje realmente o ministro do Desenvolvimento Regional. O outro ponto que eu chamei é com relação aqui a mais um suplente que assume mandato na Assembleia Legislativa, que é o deputado Manuel Duca. É que o deputado Fernando Hugo está tirando hoje, oficializando, aliás, oficializou hoje, ontem, e a partir de hoje está valendo a sua licença para tratamento de saúde por 120 dias. Lembrando que o Duca, então, é o suplente que vai assumir nesse período aí do Fernando Hugo. 7h46. Amanhã é dia do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria com o professor Rafael Castelo Branco. Eu e a Lucinha estaremos nos estúdios para falar com você, ouvinte, sobre as dúvidas na área da Previdência Social. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa sexta-feira. Uma boa sexta, um bom final de semana, até segunda. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Caucaia está unida contra o mosquito da dengue. As 4 maiores secretarias da prefeitura declararam guerra contra o Aedes aegypti, que também transmite a zika e a chikungunya. Uma grande campanha de mobilização está em andamento para diminuir os criadouros do inseto. E a sua participação caucaiense é muito importante. Elimine recipientes que podem acumular água. O mosquito se reproduz até numa tampinha de refrigerante. A prefeitura vai envolver escolas e intensificar a limpeza nos bairros com maior incidência do mosquito. Prefeitura de Caucaia, nossa missão é cuidar de você. Quer falar com a grande Fortaleza e interior do estado? Estamos aqui no Jornal Alerta Geral, das 7 às 8 horas, de segunda a sábado. Jornalismo com qualidade e compromisso com a verdade. Aqui e na internet. Alerta Geral. A juventude que pode mais. O Ceará que vai além. Por um futuro que pode mais. Com educação a mudança vem. Em um estado cada vez mais conectado e turístico, as oportunidades são ampliadas para quem fala mais de um idioma, como a Isabelle. No Centro Cearense de Idiomas, eu aprendo inglês e espanhol e fico mais preparada para o mercado. É o governo do estado acreditando numa educação de qualidade para uma juventude que pode mais. Governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. As notícias do Jornal Alerta Geral estão no Ceará agora. Fique por dentro e bem informado. Acesse www.cearagora.com.br. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos?
Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindônibus por mais gentileza. Os benefícios sociais. As informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Apresentação Lucinha Barbosa. Alerta Geral. São 7 horas e 50 minutos. Operação Fratura Exposta desarticula esquema de corrupção envolvendo médicos ortopedistas no Ceará. Quem tem mais detalhes é o Carlos Silva. A Polícia Federal desarticulou nesta quinta-feira, através da Operação Fratura Exposta, um esquema de corrupção envolvendo médicos ortopedistas no Ceará. Na denúncia estão envolvidos profissionais do Instituto Dr. José Frota, Hospital Geral de Fortaleza e Hospital Universitário Walter Cantídio e pela organização social Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, contratada pelo Estado do Ceará para o gerenciamento do Hospital Regional do Cariri. Segundo a Polícia Federal, entre 2013 e 2016, os investigados teriam recebido 1,8 milhão de reais, segundo as investigações. Os médicos eram responsáveis pela requisição de produtos fornecidos por empresa importadora de material médico cirúrgico em troca de comissões indevidas, onerando assim os pagamentos dos procedimentos cirúrgicos feitos pelo SUS. De acordo com a Polícia Federal, cerca de 80 agentes cumprem 2 mandados de prisão temporária contra médicos em Fortaleza e 26 mandados de busca e apreensão e de sequestro de bens de 14 envolvidos. Os mandados foram expedidos pela 11ª Vara da Justiça Federal. A investigação começou em 2016 e, a partir de denúncia direcionada à Polícia Federal no Ceará, e abrange procedimentos cirúrgicos realizados entre os anos de 2013 e 2018. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa e corrupção ativa e passiva. As penas variam de 2 a 12 anos, de acordo com o nível de participação. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. 7 horas e 52 minutos. O governador Camilo Santana visitou nesta quinta-feira o início das obras de duplicação da rodovia CE 025 do Porto das Dunas, em Fortaleza e Aquirás. A ação do governo do Ceará será realizada no trecho Rótula-Cofeco, entroncamento Avenida Oceano Atlântico, facilitando assim o acesso às praias do Porto das Dunas e da Prainha. Segundo o chefe do executivo, inicialmente a obra corresponderá a cerca de 5,5 quilômetros de estradas, mas que deve ser feita uma extensão de aproximadamente 7 quilômetros da duplicação. A construção deve ser concluída e entregue até o final deste ano. Estamos iniciando aqui a obra da duplicação da avenida que dá acesso ao Porto das Dunas. É uma edificação antiga, 025. A edificação antiga, aqui é um dos mais importantes trechos turísticos de visitação de turistas do Ceará. Tem a perspectiva que até o final do ano a gente possa ter, inicialmente são 5,5 quilômetros, mas nós vamos fazer uma extensão aproximadamente a 7 quilômetros dessa duplicação. É uma obra importante, significativa para o turismo cearense, é uma área turística importante. O governador aponta que a nova intervenção trará sim ganho significativo para o turismo no estado, melhorando o tráfego, em especial na alta estação. Quase 1/3 dos turistas que visitam o Ceará visitam o Porto das Dunas, portanto é uma obra estruturante importante para a infraestrutura turística do estado do Ceará. Portanto é uma obra que nós vamos ficar acompanhando de perto. Tínhamos algumas dificuldades para iniciar a obra de licenciamento, de retirada de postos, etc.
mas eu não tenho dúvida que agora a obra vai tomar uma velocidade importante e a nossa meta é até o final do ano a gente está com toda ela concluída e entregue à população. 7h54, o Supremo Tribunal Federal retoma na próxima semana julgamento sobre criminalização da homofobia. Almir Fernandes. Foi suspenso nesta quinta-feira o julgamento pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, STF, de 2 processos em que se discute se há omissão legislativa para a edição de leis que criminalizem a homofobia. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 26, cujo relator é o ministro Celso de Mello, e o mandado de injunção MI 4733, de relatoria do ministro Edson Fachin. Na sessão, o ministro Celso de Mello começou a proferir o seu voto na ação direta de inconstitucionalidade por omissão ADO 26. Preliminarmente, ele rejeitou a possibilidade de, por via judicial, tipificar o crime de homotransfobia. O relator observou que, em matéria penal, prevalece o postulado da reserva constitucional absoluta de lei em sentido formal, ou seja, só o parlamento pode aprovar leis tipificando crimes e impondo penas. Ele também rejeitou preliminar quanto à possibilidade de o Estado indenizar vítimas enquanto a conduta não for criminalizada pelo Congresso, pois não há lei prévia nesse sentido. Entretanto, o ministro considera que o Congresso Nacional incorre em mora legislativa ao não editar norma penal, contratos de discriminação praticados em razão da orientação sexual ou identidade de gênero da vítima. Argumentou também que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 51, estabelece ao legislador a obrigação de editar lei punindo criminalmente qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. O relator salientou que a mera existência de propostas legislativas sobre o tema em tramitação no Congresso não afastam configuração da mora legislativa, pois já se passaram mais de 30 anos da promulgação da Constituição sem que tenha sido editada lei penal contra a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. O ministro Celso de Mello dará continuidade a seu voto na sessão da próxima quarta-feira, dia 20. Com informações da Rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Ministério Público impede que vereadores e prefeito de Juazeiro do Norte aumentem seus próprios salários. Solon Vieira. Em uma decisão proferida nesta quinta-feira, dia 14, pelo juiz de direito Renato Belo Viana, e atendendo à recomendação do Ministério Público do Estado do Ceará, prefeito, vice-prefeito e vereadores de Juazeiro do Norte não vão poder aumentar seus salários. Por causa de um projeto aprovado pela Casa ainda em 2017, na sessão do último dia 7, a Câmara de Vereadores levantou a questão e iniciou um processo para tentar reverter a decisão preliminar proferida ainda em 2018. O vereador Tasso Magno destacou que os membros da Câmara não têm aumento desde 2011 e o reajuste seria para os 4 anos de mandato, o que representaria aproximadamente 5% ao ano. Com a decisão do juiz Renato Belo, vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários seguem sem receber o reajuste. Caso os reajustes fossem implementados, os vereadores passariam a ganhar R$12 mil por mês, o vice-prefeito R$21 mil e o prefeito ganharia mais de R$33 mil, mais que o presidente da República na época. Da Sonzum Sat Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pela Copa do Brasil, Libertadores da América, Sul-Americana e Campeonato Carioca. Vamos aos principais resultados. Pela Copa do Brasil, Tubarão 0, Brasil de Pelotas também 0. Com esse resultado, o Brasil passa para a próxima fase, já que o visitante joga pelo empate. Fase 1, Oeste 6, Sinopes do Mato Grosso 1, Santa Cruz 2 e URT 3, Coritiba 2. Foram os resultados de ontem da Copa do Brasil. Vamos agora passando pela Sul-Americana. Uma partida movimentou a competição na noite de ontem. Em São Paulo, na Arena Corinthians, empate em 1-1 entre Corinthians e Racing. O jogo da volta acontece no próximo dia 27 e o Corinthians vai ter que buscar o resultado fora de casa. Já na Libertadores da América, uma partida também movimentou a competição. O Atlético Nacional da Colômbia recebeu o La Guairá e ficou no empate de 0-0. No jogo de ida, o Atlético
Atlético havia vencido por 1-0 e segue na competição. No Campeonato Carioca teve a segunda semifinal da Taça Guanabara entre Flamengo e Fluminense. E o Fluminense venceu pelo placar de 1-0 com um gol aos 47 minutos do segundo tempo e fará a decisão da Taça Guanabara neste domingo às 5 da tarde contra o Vasco da Gama. No Campeonato Paulista não teve bola rolando ontem, mas no final de semana tem uma rodada completa, inclusive com clássico. Domingo às 19 horas na Arena Corinthians tem Corinthians e São Paulo. Vale lembrar que os dois clubes não estão tão bem. O Corinthians ontem empatou pela Sul-Americana e o São Paulo na quarta-feira foi eliminado da Libertadores. Situação um pouco complicada para os dois clubes. Quem sabe agora uma vitória pode amenizar a situação do vencedor. E para fecharmos a participação do esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. Rodada no final de semana, a terceira rodada da segunda fase. Amanhã, sábado, às 16 horas na Arena Castelão, tem Ferroviário e Barbalha. Domingo, às 5 da tarde, também no Castelão, Atlético Cearense e Fortaleza. Os demais jogos acontecem na quarta-feira. Ceará e Guarani de Sobral, Floresta e Horizonte. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje, mais uma vez agradeço a sua audiência, o seu carinho. Em instantes no site seragora.com.br na íntegra você tem todo o programa de hoje. Amanhã é dia de alerta geral especial sobre os caminhos da aposentadoria, com muitas informações importantes para você. Nosso encontro às 7 horas. Uma excelente sexta-feira a todos, bom dia e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.